Você já deve ter ouvido aquela piada aos amigos do Pedrinho, os amigos do Felipe, os amigos do Edmundo, como uma forma de dizer respeito aos profissionais contratados pela gestão Pedrinho no Vasco, né? Desde que o Pedrinho assumiu o comando do Vasco, não somente do associativo, mas da SAF, né? Desde todo aquele imbróglio. Bom, um desses casos mais famosos é o filho do Felipe, Lucas Loureiro, e a gente teve agora a notícia de que ele está de saída do Vasco, rescindiu o contrato dele para ir para o futebol português. Mas, aproveitando a saída dele, é um tema muito importante a gente falar: a presença do filho do Felipe na categoria de base do Vasco. Fala Vascão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal, e mais uma vez eu estou aqui para falar de Vasco, dessa vez falar sobre o filho do Felipe, Lucas Loureiro, ele que é volante, ele jogou no Vasco desde 2024, quando ele veio do Bangu. O Bangu, curiosamente, que era o último clube em que o Felipe havia trabalhado antes de vir ao Vasco. O Felipe treinou o Bangu no Carioca de 2023, ano em que o Lucas foi para o Bangu. Antes, ele estava no Botafogo e tinha passado também pelo Flamengo em duas oportunidades, 2019 e 2021. É importante falar primeiro o seguinte: esse vídeo aqui não é um ataque ao Lucas, porque eu não ganho nada em bater no Lucas. O Lucas não fez nada contra mim, ele não faz mal nenhum a mim e nem ao Vasco. O Lucas, ele não é um cara que eu, pelo menos, tenha ciência de que atrapalhe o Vasco em algum aspecto. E não sei se ele é vascaíno ou não, mas mesmo que não seja, nunca desrespeitou o Vasco. Você pode questionar o nível técnico dele. Eu não assisto jogo de base, eu não vou nem comentar sobre isso. Mas o ponto é o seguinte: a facilidade com a qual o Lucas chegou no Vasco. E principalmente pulando várias etapas, beleza? Então assim, o Lucas naturalmente teve uma carreira facilitada no todo dela, porque o cara é filho do Felipe Maestro. E não tem nada de errado nisso. A gente viu isso com o filho do Edmundo, por exemplo. O filho do Adriano Imperador, por exemplo. Temos o filho do Kaká passando por isso, por exemplo. O filho do Zidane ficou anos no Real Madrid, sem nunca nem pisar em campo, mas estava lá no banco de reservas, perto do pai, trabalhando e tal. Então não é o primeiro e não vai ser o último caso. Tem o Romarinho também, que passou por vários lugares. Eu não estou tirando o mérito desses caras, mas é fato, e eles mesmos admitem isso já várias vezes, que é muito mais fácil para eles por serem filhos de lendas do futebol. E no caso, claro, do Felipe, uma lenda não só do futebol, mas do Vasco. O Felipe a gente às vezes esquece, mas o Felipe, ele é o maior campeão da história do Vasco, né? E claro, assim, não é só no Vasco que tem essa facilidade, né? Como eu falei há pouco, o Felipe chegou no Bangu em 23, e aí o Lucas chegou junto dele, né? Então, assim, é importante a gente falar um pouco sobre como de fato existe essa facilidade para que pessoas associadas com o Pedrinho, com o Felipe, cheguem ao Vasco. A gente teve no ano passado o filho do Edmundo, que estava trabalhando no Vasco como assistente de supervisão. O Edmundo Júnior, no caso, que chegou a jogar na base do Vasco, para quem não lembra, anos atrás, e entra no mesmo caso, assim como o filho do Felipe, teve uma facilidade para entrar na base por conta do pai dele ser o Edmundo. E de novo, eu não vou ser hipócrita, é normal que tenha. Você não vai querer acreditar que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? O cara, o Edmundo, jogava bola pra caramba. Você não vai querer ter o filho dele ali jogando bola? Quem sabe o cara não puxa o pai, não é verdade? Então não tem nada de errado, só que assim, é importante a gente pontuar como muitas vezes a gestão prega profissionalismo e várias vezes foge a isso, beleza? A gente vê várias vezes o profissional que está ali no Vasco entrando por um outro meio que não seja a sua qualidade, a sua competência, e aí a gente questiona qual é o caminho que está sendo tomado. O meu papel aqui não é tumultuar, não é criar imbróglio com a torcida em relação à diretoria. Eu não sou nem contra nem a favor, eu não sou oposição e nem situação. Eu sou vascaíno, eu estou aqui para comentar sobre isso. Então, a gente teve, por exemplo, o caso recente do diretor de marketing que foi demitido, o Henrique Guterres, que foi contratado há pouco tempo até. E a gente vê o currículo do Henrique, e a gente tem ali talvez o grande coisa, o Grêmio. Ele passou no Grêmio, ficou 2 anos lá. O trabalho dele não foi muito bom, mas assim, a gente teve uma consulta com vários torcedores, jornalistas. A maioria foi tipo, cara, o Henrique passou aqui batido, assim, não fez mal nenhum, nem bem nem mal. Então assim, você vê, um cara que não fez bem nem mal, não era, digamos assim, um destaque no mercado. Tudo bem, nem todo profissional que o Vasco contrata precisa ser um destaque. Mas uma coisa me chamou muita atenção no currículo dele. O fato de que o Henrique, há 15 anos, leciona na FGV. Aí eu botei isso na rede social, uma certa vez ali. E veio um camarada comentar assim, cara, mas você nem sabe a diferença dos CNPJs da FGV. Eu fui conferir, para saber se tinha alguma coisa a ver. A diferença de CNPJs tem a ver com região, né? Temos FGV em São Paulo, no Rio, se eu não me engano também lá no Rio Grande do Sul. O Henrique leciona na do Rio Grande do Sul, no caso, tá?
porque ele é sulista, né, da região ali do sul, então naturalmente, beleza. Tá bom, mas o que tem a ver exatamente? A diferença de CNPJs continua sendo FGV. Pode ser um CNPJ diferente perante a justiça, perante o governo, tudo bem. Mas ainda é a mesma empresa. Obviamente é um setor diferente. A FGV a qual me refiro. É por que eu estou pontuando isso? Porque o Vasco passa por uma arbitragem nesse momento, com a relação que existe com a 777. A saída da 777 do Vasco, enfim, todo esse imbróglio a gente sabe bem como é que tem sido. Então, obviamente, não é o mesmo departamento, vamos dizer assim, do que esse que o Henrique leciona, que seria o departamento universitário da FGV. Tudo bem. Mas tem que ser muito ingênuo para desacreditar que o fato de que o cara trabalhar 15 anos para a empresa que hoje atende ao interesse do Vasco, que seria o da mediação dessa arbitragem, não influenciou para que ele fosse escolhido para o cargo de diretor de marketing. Lembrando, esse cargo estava vago há quase um ano, desde a saída do Caetano Marcelino, ainda em 2024. Perdão, em 2023. No meio de 2023, ainda quando era o Lúcio Barbosa, né, o CEO da SAF. Então, assim, é ser muito ingênuo acreditar que não houve ali toda uma influência por trás dessa vinda do Henrique. E temos vários outros casos, a gente pode ficar aqui horas opinando, comentando, etc e tal. Enfim, não é a primeira nem a última vez na história do Vasco que vai ter um caso de favorecimento de interesse para alguém ter um cargo lá dentro. Não estou aqui para atacar ninguém por isso e nem para colocar o Pedrinho como um vilão. É só para trazer a reflexão. A gente vai normalizar isso até quando? A gente vai ficar vendo esse tipo de coisa acontecer e tratar como desdém até quando? O Lucas não tem culpa disso. O Lucas teve ali uma oportunidade dada a ele e qualquer um no lugar dele teria aceitado. Não vem querer bancar um moralista aqui, que é um monge. Ah não, eu teria recusado para não criar problema. Cara, você teria aceitado. Eu também teria aceitado e vamos seguir em paz com isso. O problema não é o Lucas aqui. Mas até quando a gente vai ver dirigentes que passam pelo clube favorecendo que pessoas conhecidas por eles e que não necessariamente tenham as competências profissionais adequadas exerçam cargo unicamente por um critério pessoal, quase até passional. No caso do Henrique ficou comprovada a incompetência dele, foi demitido há pouco tempo. Nem comentamos sobre aqui porque foi tão rápida a coisa toda, mas assim, ele basicamente fez uma postagem no LinkedIn em que ele oferecia, digamos assim, o Vasco para as empresas poderem anunciar, né? Fez uma postagem quase como, sei lá, um negócio de bairro assim, tipo, anuncia aqui, basicamente isso. Uma montagem toda mal feita, colocou um símbolo do Vasco feito com inteligência artificial e o texto cheio de erro ortográfico. Enfim, tudo errado do começo ao fim. Ficou comprovado ali naquele pequeno momento toda a incompetência do Henrique. E o trabalho dele, vamos combinar, vem sendo mal feito também, tá? O marketing do Vasco tá fraco, tá mal feito, tá mal produzido. Tem várias campanhas de marketing que são fracas, são errôneas. Né? Inclusive teve um e-mail feito aí recentemente, enviado para os sócios, né? Que basicamente era algo nesse sentido de venha fazer parte da nação. Sendo que nação é um termo totalmente atrelado ao Flamengo, todo mundo aqui sabe muito bem. Então, enfim, são reflexões que ficam por aqui. Não estou aqui de novo para tumultuar, para fazer burburinho, é para refletir, para pensar. Até quando a gente vai aturar isso? E aí, beleza, você está perguntando para mim agora. Tá bom, Eduardo, você falou tudo isso, você está me perguntando até quando a gente vai aturar. Aonde você quer chegar? Qual é o meu papel com isso? Questione, cobre, não normalize as coisas. Eu não aguento mais abrir o Twitter e ver o pessoal lá, tipo assim, poxa, mas o Pedrinho salvou o Vasco, mas o Pedrinho tá fazendo acontecendo. De novo, eu não sou oposição do Pedrinho, e também não sou situação. Mas ficar o resto da gestão Pedrinho nessa bengala de ele salvou o Vasco, e aí ele fazer coisas que são erradas, o Pedrinho não é perfeito. Eu não acho que ele seja mal intencionado. Também não vou dizer que eu acho que ele é o santo anjo imaculado. São 2 pontos aqui. Mas isso definitivamente não pode passar batido e essa é a minha visão. Você pode questionar à vontade, os comentários estão aqui para isso. Eu fico por aqui, obrigado a você que viu esse vídeo até o fim. Sempre a recomendação de você se inscrever aqui no canal, deixar o like e seguir o Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. Temos também nosso site, analisavasco.com, por lá sempre publicamos crônicas e notícias importantes. E também tem aqui nosso grupo de WhatsApp aqui na descrição para que você possa acessar e fazer parte da resenha conosco, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.